Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Ciências e Biologia da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma doença causada por um protozoário, a malária. Vamos para mais uma aula de hoje. Doenças causadas por protozoários esporozoário é a malária. Hoje nós vamos falar em específico sobre a malária. A malária é uma doença que é causada por um protozoário, ele é um parasita humano, e ele causa essa doença que acomete milhões de pessoas, chamada de malária. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre ele, ok? Então vamos lá. Aqui uma breve apresentação sobre a minha formação, sobre quem sou eu, a minha licenciatura, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né, sobre a minha formação. E agora sim, nós vamos começar a falar, primeiramente, o que que é um esporozoário, né? O esporozoário é um protozoário que não tem estruturas locomotoras, né? Então, as espécies que nós vamos tratar hoje, de uma forma mais específica, são chamados de plasmodium, né? O Plasmodium, ele é um protozoário que ele parasita o homem e causa a malária, também conhecida como maleita, impaludismo, febre palustre ou febre intermitente. Ela vai se tratar de uma doença que vai se caracterizar por febres. E essas febres, elas têm intervalos de 24, 48 ou 72 horas, dependendo da espécie do plasmódio, né? Existem três espécies de plasmódios principais. E aí, dependendo do plasmódio, os acessos febris, eles têm intervalos específicos. Então, vai ter um plasmódio que ele vai dar febre de 24 a 24 horas. Deu febre agora, ele vai dar daqui a 24 horas depois. Tem alguns que dá a cada 48 e outros a cada 3 dias, 72 horas, ok? Essas febres, elas não são febres baixas, elas são febres muito altas, acompanhadas de calafrios, tremores, muita sudorese, dor de cabeça, que pode ocorrer de forma cíclica, ela vem e vai. A maior parte das pessoas, né, muitas pessoas, antes de apresentar todas essas manifestações, podem sentir náuseas, vômitos, cansaço, falta de apetite, né? Então, já são indícios aí de malária. Quem vai transmitir o plasmódio para o ser humano é um mosquito. É a fêmea do mosquito, que nós chamamos de anópolis, vulgarmente chamado como mosquito prego. Depois nós vamos ver por que que a gente chama ele de mosquito prego, né? Vai ter uma imagem que vai mostrar a posição que ele fica. E aí, a hora que ele vai picar, ele fica inclinado, e aí parecendo que tá parecendo com um prego, ok? Então, aí do lado direito, nós temos a imagem de dois plasmódios, né? Que são protozoários que não têm estruturas locomotoras. Eles são eucariontes, né? Porém, todos unicelulares, assim como todos os protozoários, ok? Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo dele. Então, assim, quando é que o ciclo começa? O ciclo vai começar quando o mosquito pica o homem. Quando o mosquito pica o homem, ele vai sugar o sangue e vai inocular. Com essa saliva anticoagulante, as formas infectantes são chamadas de esporozoítos. Esses esporozoítos vão cair na corrente sanguínea no processo de circulação. Os esporozoítos penetram nas células lá do fígado, são chamados de hepatócitos, perdão.
E aí, lá no fígado, eles vão se reproduzir por um processo chamado de esquizogania, originando o que nós chamamos de merozoítos. Então, ele entra pela saliva do mosquito Anopheles, cai na corrente sanguínea, e o que cai na corrente sanguínea são os esporozoítos. Os esporozoítos vão até o fígado, nas células hepáticas, e se transformam em merozoítos. Os merozoítos vão penetrar nas nossas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos, aqueles que fazem todo o processo de levar, né, a nossos oxigênio, gás carbônico. Todo o transporte de gases no nosso corpo é feito pelas nossas hemácias. E aí, nesse momento, os merozoítos se instalam nas nossas hemácias e eles começam a se reproduzir dentro das hemácias. Conforme ele termina o ciclo de reprodução dentro das hemácias, as hemácias vão acontecer a ruptura delas. Então, é como se elas estourassem, como se elas explodissem e liberassem esses merozoítos. E aí, por isso que a pessoa fica com o aspecto da pele, né? Com esse pigmento meio amarelado e começam os acessos febríos. Então, a febre, ela se dá na ruptura das hemácias. Então, quando as hemácias se rompem, gera a febre. Aí o organismo vai ficar com febre, que é o momento que ele já se multiplicou nas nossas hemácias, e agora esses merozoítos estão em toda a corrente sanguínea da pessoa. E a pessoa fica com febrão, sente-se muito mal, ok? Do lado direito tem o ciclo de reprodução, o ciclo de vida do Anópolis, né? Que ele é um inseto, então ele tem um ovinho, do ovinho ele forma a lava, que é a pulpa que ele libera aí o organismo. Então, nós temos dois tipos de mosquitos, dois tipos de que podem gerar e transmitir essa doença, que é o A e o B. Olha, são um pouquinho diferentes. O de cima, que é o A, esse é o Anópolis. Ele fica com essa forma inclinada, ok? Aqui, nós vamos continuar o ciclo. O que que vai acontecer? Após várias sucessivas esquizoganias, vai aparecer no ciclo evolutivo os gametócitos, que são formas sexuadas que vão permanecer no interior dessas hemácias até serem ingeridas pelos mosquitos. Se isto não acontecer, eles vão se degenerar e morrem, e aí fica tudo bem. Para o processo de transmissão, a pessoa vai ficar doente, vai ter os acessos febrios, mas se nenhum outro mosquito picar ela novamente, morre aí o ciclo do Anópolis, ok? Da malária morre aí, do plasmódio. Os gametocitos são absorvidos com os merozoítos, enquanto esses morrem. Os primeiros evoluem para macrogametas, que são gametas femininos, e microgametas, que são os masculinos. Ocorre a fecundação, vai ocorrer a formação do zigoto, que se insista na parede estomacal do inseto, gerando o oocisto. A divisão do oocisto dá origem aos esporozoítos, que são, de novo, inoculados ao homem. Então, o que que acontece na malária? A malária ela tem duas fases, né? Uma fase que vai acontecer dentro do hospedeiro definitivo, né? E vai acontecer uma fase dentro do hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro intermediário da doença é um mosquito anópolis. O hospedeiro definitivo da doença é o humano. Então, se por um acaso o homem foi picado pelo mosquito anópolis e ele contaminar o homem,
ele vai passar por todo aquele processo. Vai para o fígado, do fígado vai para as hemácias, das hemácias cai na corrente sanguínea. Se por um acaso, nessa fase, quando as hemácias estouram, o homem for picado novamente, esses merozoitos vão entrar dentro do mosquito novamente, e aí ocorre a fase sexuada, onde os merozoitos eles vão, né, o feminino e o masculino, eles vão ocorrer a reprodução sexuada e vão liberar aí, né, um gameta, um zigoto mais específico. E aí esse zigoto recomeça todo o processo de infestação. Então, a malária é uma doença muito chata, difícil de ser tratada. É uma doença que debilita muito o hospedeiro, né? O homem, quando ele pega malária, ele fica muito mal, ele fica muito doente, e nós vamos ver agora as próximas fases, ok? Então vamos lá. Existe aí o que nós chamamos, lembra que eu falei para vocês que de três tipos, né? De plasmódio. O primeiro é o que nós chamamos de plasmódio vivax. O plasmódio vivax vai ter o que nós chamamos de febre terçã benigna, cujos acessos febrios vão ocorrer a cada 3 dias, ok? Então, vai dar uma febre hoje, depois ela vai ocorrer de novo, ok? Ela vai passando, vai ter esses acessos aí. O plasmódio falcipário tem um ciclo mais irregular, de 36 a 48 horas. Produz a febre que nós chamamos de terçã maligna. E o plasmódio malare tem um ciclo de 72 horas. E ele vai ser responsável pela febre quartã. Então, dependendo de como está a sua febre, nós podemos identificar qual é o protozoário que está infestando a pessoa, ok? Se é o Vivax, se é o Falciparum ou é o Malaria, ok? Aqui eu coloquei para vocês um resumo da malária, da sua transmissão e do ciclo evolutivo dela, para que vocês possam entender aquilo que vocês precisam de fato guardar. Porque a malária é uma doença que bem complexa de estudar, né? O hospedeiro intermediário e definitivo tem vários processos que ele precisa passar, né? Então, ela é da família do Plasmodidae, que é o plasmódio, vai provocar a doença chamada de malária. Essa doença é mais locais típicos de climas tropicais e subtropicais. Os mosquitos que podem gerar, né, transmitir seu vetor do plasmódio é a fêmea do mosquito Anopheles, no gênero Anopheles. O hospedeiro definitivo é o mosquito e o hospedeiro intermediário vão ser os humanos, né? Ele que vai fazer toda a transmissão aí. Então, nós temos 4 tipos de plasmódio: o falciparum, o vivaz, o malare. O ovale, a gente não colocou nos primeiros slides porque é um plasmódio que vai acontecer na África. Super comum, é o que mais acomete a população, né? Lá na África, é esse plasmódio aí, tá? Os outros 3 são típicos daqui do nosso país, tudo bem? A transmissão é feita por um vetor, agentes de laboratório, né? Lógico, transfusão de sangue, compatibilidade de seringas ou por via congênita, ok? De mãe para filho, quando a mãe está grávida. Claro que o que mais acomete vão ser via vetorial mesmo, a picada do mosquito, ok? O ciclo evolutivo. O mosquito fêmea vai apresentar as formas infestantes e pica a pessoa. Vai transferir para o humano os esporozoítos nas glândulas salivares. Esses esporozoítos vão migrar para o nosso fígado, onde vai acontecer a reprodução assexuada, que é o chamado de esquizogonia,
dando origem aos merozoítos. Os merozoítos vão infectar as nossas hemácias e vão se maturar em trofozoítos imaturos e trofozoítos maduros. Os maduros sofrem reprodução assexuada por esquizogonia, liberam os merozoítos, ocorrendo a lise das hemácias e liberando-os no sangue. Vai acontecer a ruptura das hemácias, as hemácias vão se abrir, a lise dessas hemácias. Alguns trofozoítos imaturos podem gerar gametócitos por meio da gametogênese. Lá dentro agora do mosquito, aí o mosquito pica uma pessoa infectada e esse mosquito vai adquirir os gametócitos em suas glândulas salivares, formando uma membrana peritrófica, onde vai acontecer o processo de fecundação. Vai formar um macrogameta e um microgameta, que vão se fecundar, formando o zigoto. Esse zigoto sai da membrana e se torna um ocineto, que forma um oocisto. Aí esse oocisto vai sofrer esporosonia no intestino do inseto e vai liberar os esporozoítos que migram para as glândulas salivares desse mosquito. E aí o mosquito pica uma pessoa novamente e recomeça todo o ciclo, ok? Então, nós temos aí os esporozoítos, que são alongados, os merozoítos, que são arredondados, e os ocinetos, que são vermiformes. Possui o complexo apical, permitindo entrada na célula. Apresenta uma membrana externa e uma membrana interna dupla. No momento em que eles estão dentro das células intracelulares, os trofosfozoítos encontrados no interior das hemácias, eles já são mais arredondados e passa a ser esquizonte tissular após sofrer sucessivas divisões celulares. Também podemos encontrar as formas eritrocíticas, que são os trofozoítos maduros, trofozoítos jovens, esquizontes e gametócito. E eles vão variar a morfologia de acordo com a espécie do parasita. Se é vivax, se é... Tudo bem? Se é malária, e aí dependendo da espécie, ele muda um pouquinho a sua forma. Tudo bem? Falando um pouquinho agora de quadro clínico, para nós encerrarmos. O período de incubação é de 7 a 30 dias, então é uma doença que leva um tempo para que a pessoa fique boa. É uma doença que ela vai ficar fazendo ciclos dentro do corpo da pessoa, né? Então, ela vai ter o período de incubação de 7 a 30 dias. Os sintomas iniciais vão ser dor de cabeça, fraqueza, mialgia, que é uma dor no corpo todo, e mal-estar. A febre intermitente no ciclo eritrocítico, lise de hemácias e o aumento de citocininas pirogênicas. O que pode acontecer além da pessoa ficar muito mal, né? Vai ficar com menos hemácias, pode ter um problema no fígado, né? As complicações pode ser edema pulmonar agudo, insuficiência nos rins, icterícia e malária cerebral. Essas são as complicações, né? Em lugares onde o número de mosquitos é muito grande, nós temos que tomar muito cuidado com a reinfestação. Então, vamos supor que eu peguei malária, me tratei, fiquei boa, mas ainda está muito próximo da data que eu adquiri a malária. Se eu pegar malária de novo, consequentemente, vai trazer todo esse quadro clínico novamente e as complicações podem surgir, né? A anemia, a ausência dessas hemácias, imagine que as suas hemácias sofreu lise celular. Elas se romperam, abriram. A sua medula óssea precisa formar, né, mais hemácias. E isso, pessoal, leva-se um tempo até que a pessoa se restabeleça, né? E aí, se dentro
momento que a pessoa ainda está se restabelecendo, ela contrair malária mais uma vez, isso pode complicar o quadro dela, tudo bem? Independente se é a segunda vez consecutiva ou não, pode causar complicações no pulmão, nos rins, no cérebro. Aí da icterícia, que é essa ruptura nas hemácias, vai acabar trazendo uma coloração amarelada, ok? A anemia falciforme tem resistência natural. Não consegue infectar a hemácia, pois a mesma tem formato difoide. O que que acontece? Quem tem anemia falciforme dificilmente vai ter um quadro de malária. Por quê? Porque o plasmódio, a hora que ele está na fase aonde ele sai do fígado e vai até as hemácias, ele não consegue se alojar nessas hemácias que têm um formato diferente, ok? Aí nós temos a febre terçã, do plasmódio vivax, a febre quartã, do plasmódio falciparum e malária, né? Que são os três tipos de malária encontrados no Brasil e os três tipos de plasmódio que pode causar a malária. Lembrando que quem faz esse transporte do plasmódio é o mosquito fêmea Anopheles. É ela que é um vetor desse parasita, que é um protozoário, ok? Uma observação aí para vocês: o Plasmodium falciparum é a mais virulenta, pois faz com que as hemácias emitem fatores de adesão, impedindo-as de irem para o baço, para serem destruídas, ligando-se aos capilares que vão atravessar, que aí, no caso, geralmente onde ocorre o edema pulmonar, né? Então, dos três plasmódios que ocorrem no Brasil, o falciparum é um dos que mais pode dar uma complicação aí via edema pulmonar, devido essa, esses fatores de adesão que possui nesses organismos, ok? A malária é uma doença muito perigosa, uma doença que vai trazer, né, vários problemas. Não tem um tratamento eficaz, assim, um tratamento da malária, cuidado mesmo da pessoa, repouso, né? Cuidar dessa febre, mas infelizmente é feito aí um trabalho para que essa pessoa não se reinfeste e nem que o mosquito pique ela para continuar todo o ciclo do plasmódio, né? E aí ele não conseguindo fazer essa alteração, né? Terminar o ciclo, eles acabam morrendo dentro desse hospedeiro, e aí o ciclo não termina com a reprodução sexuada dentro do mosquito. E aí você tem a quebra do ciclo da malária, ok? Então, o que nós podemos fazer, né, para não pegar a malária, em locais onde nós sabemos que possui o mosquito Anopheles, né, em regiões tropicais, aí subtropicais. No Brasil, nós temos, mais na região norte do nosso país. Se formos fazer algum trabalho na África ou um passeio também, uso de repelente, né? Não deixar água parada para o mosquito não procriar, certo? Uso de repelente, telas de proteção, enfim, tudo que nós podemos fazer para evitar que o mosquito ou se prolifere, né? Ou que ele possa vir a atingir, né? Picar as pessoas. Então, infelizmente, tomar cuidado aí com esse vetor que pode transmitir a malária, que é uma doença extremamente perigosa, ok? Muito obrigado pela aula de hoje, obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com mais uma aula, né, de hoje e até a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos.